Facuri, você é um grande especialista em juros e câmbio. A gente sabe que existem ciclos econômicos e seus reflexos, né? Inflação, juros, confiança, câmbio. Para operar isso no mercado, essa engrenagem, ela sempre funciona da mesma forma ou em momentos de turbulência isso se comporta de forma diferente? Olha, foi ótima pergunta de novo. O que eu vou te dizer, para você operar com mais sucesso no mercado de renda fixa, você tem que entender que o mercado de renda fixa ele é diretamente conectado com o mercado monetário e com a própria moeda em si. Então, desde 1970, a nossa moeda não tem mais lastro físico nenhum. A moeda passou a ser, depois de Bretton Woods, um ativo de crédito. Por quê? Porque o lastro da emissão monetária hoje, ele inexiste em termos reais. Se você for no Fed ou no Banco Central com uma nota emitida, ela os ativos que os bancos centrais carregam para lastrear a emissão monetária, que só eles fazem, né, por monopólio. Só o Banco Central emite reais, só o Fed emite dólares, só o Banco Central Europeu emite euros. Os ativos que antigamente eram metais, eram ativos reais, passam a ser crédito. O Fed tem Treasury Bonds no seu ativo principal. Outros créditos também, durante a crise de 2008, ele comprou mortgages, comprou hipotecas, comprou outros ativos de menor qualidade. Eu acho que ele já está se desfazendo disso. Mas o lastro da moeda é crédito. Então, a moeda em si, o que ela é? É uma promessa de pagamento que você vai receber outros créditos. Quer dizer, é uma promissória lastreada em outra promissória, que são os créditos que estão nos ativos de bancos centrais. Então, esse entendimento permite te entender também o que gera inflação. A inflação, a gente vê discussões, por exemplo, outro dia acho que o ministro Luiz Marinho falou que inflação tinha que corrigir com oferta e com demanda de produto. Não, oferta e demanda no mercado real, isso altera preço relativo. Mas a inflação ela é estritamente um produto da expansão monetária e creditícia. Isso os economistas austríacos sabem muito bem, economistas clássicos sabem muito bem. E quando você entende que o sistema sempre funcionou, desde 1932, quando se desvalorizou o dólar pela primeira vez, né, depois da Grande Depressão, até o abandono do lastro físico, existe hoje, desde então, uma expansão de crédito que nunca parou e ela é a responsável pela inflação. Se você olhar o histórico da inflação americana, antes de 1930, a inflação era baixa. A inflação sempre girou, ela tendia a zero. Você tinha momentos de uma inflação, momentos de deflação, porque não havia expansão monetária da forma que passou a haver depois da primeira desvalorização do dólar em relação ao ouro e depois de 1970, as constantes emissões monetárias, nós vimos aí depois de 2008, uma enorme emissão monetária, uma enorme expansão do balanço do Federal Reserve, porque se você medir os balanços dos bancos centrais, eles nunca cresceram tanto como no período após a crise de 2008. E na pandemia aumentaram mais ainda, né, com enormes operações de compra de ativos que os bancos centrais fizeram, inclusive aqui no Brasil. Aqui foi mais para dívida pública, mas no mundo desenvolvido, além da expansão de dívida pública, teve a expansão monetária dos balanços dos bancos centrais. Então, se você entende isso, você entende que a taxa de juros também é cíclica. Você tem grandes ciclos de expansão e contração monetária que duram, em média, em torno de 40 anos. Então, você teve um ciclo de expansão que durou até ali a década de 80, do pós-guerra até a década de 80. Na década de 80 ele chegou no limite, né? E aí você teve aquela grande alta de juros, do grande ciclo de contração. Depois, na década de 80, teve aquela alta de juros do Paul Volcker. O que aconteceu com a taxa de juros? Entrou numa trajetória decrescente e a inflação mundial entrou em trajetória, mesmo que ela fosse positiva, ela ficou positiva a taxas decrescentes desde 1980 até agora, até recentemente. Então, concomitante com uma expansão de crédito, ou seja, eles tiveram que manter a inflação sob controle, mas cada vez um aperto monetário menor. E, ao mesmo tempo, a demanda mundial depende desse crédito. Então, se você entende esse ciclo, você opera primeiro a tendência direcional dos juros no longo prazo e no curto prazo, com ciclos menores, você passa a entender também.